Amados irmãos e irmãs, eu lhes saúdo, desejando a bênção, a graça, a paz de nosso Senhor Jesus para com a sua vida, para que todos gozem das virtudes do Espírito Santo de Deus, o nosso Pai. Que todos nessa oportunidade sejais ricamente abençoados e fortalecidos nesta fé. É o meu desejo, ao virem trazer aqui a mensagem contida neste boletim, para que todos possam aperfeiçoar o seu viver aqui nesta terra, para que um dia possam herdar o reino dos céus. Que a nossa Santa e querida Avó Rosa, nosso Espírito Consolador e o nosso Santo Irmão Aldo sinta gozo, sinta prazer em estar aqui conosco nesta reunião. Que eles possam receber o nosso louvor, a nossa gratidão por tudo o que eles são em nossa vida. Creio que todos vieram a esta reunião com este propósito de buscar a bênção, a graça de nosso Senhor, assim como também de agradecer e de bendizer a todo o reino dos céus. Para isso, então, nós iremos suplicar a bênção de Deus, o nosso Pai, e pedir a permissão de nosso Senhor para este momento de reunião, e eu convido a todos para ficarem em pé. Estejam todos, de preferência, de olhos fechados, para não distraírem, com o seu pensamento voltado ao reino celestial. Busquemos neste momento, amados irmãos, a inspiração do Espírito Santo, para que Deus, o nosso Pai e Jesus possam realmente falar ao nosso coração. Tenhamos esta fé e este desejo orando neste momento. Soberano Deus, onipotente Pai Criador, ao Senhor que és insondável e santo, todo o nosso louvor e toda a nossa gratidão. Gratidão ao Senhor Deus por mais uma semana que vai se findando. Gratidão pelas bênçãos constantes em nossa vida, ó Senhor Deus. Temos sentido o Teu amparo, a Tua graça e a Tua bênção. É verdade que muitas lutas temos travado, mas a vida aqui na terra, nós bem sabemos, temos que lutar para que nós sejamos vencedores. E o Senhor, Deus eterno Pai, não nos tens abandonado o fiel em nenhum momento nesta terra. Portanto, nós somos prova disto, ó Senhor Deus, e por isso mesmo viemos aqui a esta reunião. Bendizer o Teu santo nome, louvar-Te e Te agradecer por tudo quanto fizestes e fazes para nós em nosso dia a dia. Agradecemos a Ti, ó Senhor Deus, pela vinda de Teu Filho, nosso Senhor Jesus e Salvador, pela presença de nossa Santa e querida Avó Rosa em nosso meio, nos ensinando, nos instruindo, nos ajudando, nos mostrando o que é viver para Ti, ó Senhor Deus. Bendizemos o Teu santo nome também, porque através dessa santa poderosa nos deste o nosso santo irmão Aldo, homem tão bom, tão puro, tão santo, ó Senhor Deus, que não negou o sacrifício para nos ajudar, para nos ensinar. Ó santo e querido primaz irmão Aldo, neste momento de oração, invocamos o Teu santo nome, ó irmão Aldo, a Tua bênção, o Teu poder, que o Senhor esteja presente conosco nesta santa reunião, nos ajudando, nos instruindo, nos inspirando, ó santo irmão Aldo, porque desejamos sim viver somente para o reino dos céus, desejamos uma vida santificada, porque um dia queremos Te rever, ó irmão Aldo, queremos encontrar a nossa santa e querida Avó Rosa, queremos receber aquele galardão que Jesus disse: eu vou lhes preparar morada. Nós cremos nisso, ó santo irmão Aldo, e por isso mesmo aqui estamos neste momento, suplicando a Tua graça, o Teu poder e a Tua bondade, nos envolva com o Teu santo manto, ó santo primaz. Ó Senhor Deus, certo de que os Teus santos e anjos aqui se fazem presente, receba de todos nós todo o nosso louvor e a nossa gratidão sincera. Amém. Cantaremos o hino de número 1 de nosso inário, Igreja Forte.
Amém? Todos poderão se assentar. Eu convido a todos, amados irmãos, para cantarmos, louvarmos ao nosso Senhor através dos hinos de nosso inário. Cantemos o hino de número 110, A Santidade desta Igreja. Cantaremos o hino de número 164, que tem o título Sempre Avante. Amém. Os hinos de nossa igreja, amados irmãos, é sempre um alento para quem está em busca da paz do reino dos céus. É também um ensinamento para aqueles que querem viver o que Deus, nosso Pai, pretende para o homem aqui nesta terra. Os hinos de nossa igreja também é a inspiração de Deus, nosso Pai, em muitos casos, mostrando as coisas celestes, as coisas do alto. É o que nós iremos ouvir neste momento, cantado pelo coral, o hino que fala a respeito da porta do céu. Imaginem, amados irmãos, uma porta muito bela, muito linda, onde todos querem entrar, onde dali para dentro existe vida eterna, felicidade eterna, amados irmãos. O que nós precisamos fazer para lá chegar? Ouçamos o coral cantando.
Amém. Ouviremos também o coral apresentando mais um hino maravilhoso, o hino que tem por título Poder Miraculoso.
Amados irmãos, eu lhes trago um aviso a respeito do batismo, dizendo o seguinte a todos os nossos irmãos que teremos a realização do Santo Batismo em nossa sede no dia 3 de setembro. A chegada dos irmãos que forem se hospedar em nossa sede será no dia 31, quando teremos a festa de aniversário do Santo Irmão Aldo. Informamos ainda que teremos limitação de lugares disponíveis nos alojamentos. Portanto, pedimos aos irmãos interessados, principalmente os que irão se batizar, que já procurem dar o seu nome ao responsável de viagem em sua congregação. Os responsáveis de viagem devem manter contato com o setor responsável em nossa sede, informando o número de candidatos e a quantidade de acompanhantes. Queridos irmãos e irmãs, neste momento também eu lhes trago aqui um pedido de oferta para toda a igreja, em nome do conselho, que assim nos diz: prezados irmãos, a sua dedicação em manter a nossa igreja com suas contribuições é muito importante e de grande valor para a obra de Deus na terra. Deus, amados irmãos, ama ao que contribui com alegria no coração, conforme ensinou o amado apóstolo São Paulo em carta aos Coríntios, dizendo: Deus ama ao que dá com alegria. Ele é poderoso para fazer com que lhes seja acrescentado toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, todos transbordem em toda boa obra. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Deus o Pai e Jesus nosso Senhor prepararam e enviaram a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo para ajudarem ao seu povo, distribuindo bênçãos preciosas, concedendo paz, saúde e felicidade. Desde a antiguidade, ó irmãos, através do profeta Moisés, Deus o Pai instituiu o dízimo em seus mandamentos e entregou nas mãos do seu povo a responsabilidade de manter o seu reino na terra, também para que almas fossem preparadas para um dia habitar na glória celestial e para que na terra seus filhos tivessem uma vida justa, honrada e santificada, a fim de que vivessem em paz e fossem muito abençoados. Assim sendo, é de justiça que no tempo presente o povo apostólico contribua para manter o trabalho de sua igreja, inclusive porque é o único meio com o qual contamos para levarmos avante esta obra de salvação e de redenção para a criatura humana. Irmãos, contribuam com amor, dedicação, pois a nossa igreja depende do seu amor, depende do amor do seu povo, para realizar e levar avante sua missão. Cumpram com o seu sagrado dever de manter a igreja, que é o reino dos céus na terra. Amados irmãos e irmãs, devemos nos sentirmos privilegiados em podermos contribuir com esta obra, a qual nós concluímos em nosso próprio ser. É a manifestação de Deus, o nosso Pai, nesta terra, para a salvação de homens e mulheres para o reino dos céus. Por conseguinte, amados irmãos, para que nós façamos sempre da maneira perfeita como Deus, o nosso Pai, nos pede, nós precisamos lembrarmos do que Ele já nos ensinou lá no passado. Mesmo porque também para isso Ele disse que enviaria o outro Consolador, que faria lembrar de tudo quanto Ele havia dito. Então nós não podemos nos esquecermos dos ensinamentos primeiros. Quando disse nosso Senhor o seguinte: tenho, porém, contra ti, vós que abandonaste o teu primeiro amor.
Sabe o que é primeiro amor, amados irmãos? Você já sentiu o primeiro amor em sua vida algum dia? Sabe aquela pessoa que foi para a cidade para arrumar um emprego e ele procura até que ele encontra aquele emprego tão desejado? Aí naqueles dias ele fica tão feliz e ele então fala para os amigos dele, liga para a mãe e conta: mãe, encontrei o emprego que eu queria. Nossa, mas que felicidade, mãe. Nossa, agora eu vou conseguir tanta coisa. Vai ser tão bom lá, a empresa é grande, eu vou ganhar bem. E aquela coisa magnífica. É o primeiro amor dentro daquela pessoa, amados irmãos. Ele posta nas redes sociais que ele tem, porque ele está muito feliz com aquilo que ele conseguiu. Mas muitas vezes, passa-se os dias, e aquela pessoa que chegava bem cedo, antes do horário predeterminado para ele, passando-se os dias, ele começa a chegar um pouco mais atrasado. Se é 1h de almoço, ele quer ficar 1h15. Alguns dias durante o ano, ele quer ir lá no médico pegar um atestado de justa causa, de uma maneira injusta, para fazer um passeio, para não ir trabalhar. Ele começa a dar ouvido para aquelas pessoas que ali trabalham, que dizem para ele: rapaz, você não conhece isso aqui não, você vai ver quem é esse seu gerente. E ele, que estava subindo na escada, começa a ir mais devagar, começa a parar naqueles degraus, começa a olhar um pouco para trás, e aquele primeiro amor vai sendo desvirtuado, vai sendo esquecido. Daqui a pouco ele diz: ah, se bem que me falaram, isso aqui não é tudo aquilo que eu pensava. E esquece o primeiro amor, amados irmãos, e daqui a pouco ele mesmo pede as contas daquela empresa e vai embora, desvirtua daquela empresa, desvirtua do caminho, deixa a igreja, esqueceu o primeiro amor. Quantas pessoas que para virem para essa igreja, para participar de uma reunião como esta, precisavam viajar longas distâncias. Pessoas, amados irmãos, que às vezes vinham lá da roça, vinham descalço porque para não sujar o sapato, quando chegava na cidade, é que calçava o sapato para entrar na cidade e chegar na igreja. Primeiro amor dentro do coração. Mas passa-se os dias, a igreja aproxima da casa e o coração distancia da igreja. Sabe o que Deus diz para essas pessoas neste momento? Tenho contra ti, vós que abandonaste o teu primeiro amor. Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos dia após dia ver o que nós temos em nossas mãos. Quantas pessoas têm algo tão precioso na sua mão, que recebeu de Deus o Pai, mas ele esquece de olhar para aquilo que está nas suas próprias mãos e fica olhando o que está nas mãos dos outros, na vida das outras pessoas, esquecendo de algo tão precioso que está para ti. Tenho contra ti, vós que abandonaste o teu primeiro amor. Façam sempre, amados irmãos, com este amor primeiro para com a obra de Deus, o nosso Pai. Deus, é claro, Ele ama aquele que dá com alegria. É tão prazeroso, não é mesmo, quando a gente ganha um presente de uma pessoa. Imaginem comigo, quando você faz um aniversário e vem um amigo seu e te dá um presente, é tão prazeroso, não é? Mas muitas vezes, mais do que aquele presente, aquela pessoa ainda te dá um abraço, que você sente o calor, sente aquele amor, isso é tão prazeroso, não é mesmo? Pois é disso que Deus, o nosso Pai, está falando. Façamos então as nossas contribuições. Peço que todos, amados irmãos, fiquem em sentido de reverência. Irei orar com o propósito de buscar a consagração para o ato das contribuições. Santa, santa e querida vós, Espírito Consolador, todo o nosso louvor e nosso agradecimento a Ti, ó Santa Avó, por esta igreja tão bela e tão santa. Desejamos muito, ó Santa Avó, que essas mensagens de consolo
de conforto, de salvação chegue a muitos outros corações. É por isso que neste momento iremos dar as nossas contribuições como prova de amor e de gratidão por tudo também que a Senhora tem nos concedido em nosso dia a dia. Que a Senhora Santa Avó, a Senhora Mãe Virgem Maria, e seja no dia a dia deste teu povo, lhes abençoando, lhes guardando, lhes protegendo, lhes fazendo felizes e bem-aventurados, ó Santa Avó. Ó Mãe Virgem Maria, livra-nos a todos nós do mal e nos conceda dias felizes para que nós possamos sempre vencer junto à Senhora. Certo de que essas ofertas estão consagradas para a manutenção e expansão do reino dos céus nesta terra, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, Santa Avó Rosa, Mãe Virgem Maria Santíssima e querido e santo primaz. Amém. Nossas irmãs irão recolher as contribuições. Em nome do Conselho Deliberativo, agradeço muito pelo esforço individual de cada um dos prezados irmãos. Assim que possível, nós ouviremos a orquestra apresentando a música do hino Povo do Senhor.
Queridos irmãos, coristas, músicos, toda a igreja, neste momento eu pediria para vocês, se possível, ficassem sentados no lugar onde vocês estão. Ficassem em silêncio, prestando atenção em todo o desenrolar de nossa reunião. É muito gratificante ver vocês cantando, tocando para Deus nosso Pai, para a Santa Avó Rosa, para o Santo Irmão Aldo. É muito prazeroso, amados irmãos, ver um povo disciplinado, um coral, uma orquestra disciplinada, que tem um proceder condizente com aquilo que agrada realmente o reino dos céus. Então eu pediria, se possível, fiquem sentados, prestando atenção na mensagem que será proferida neste momento. Portanto, eu lhes faria também um convite, vamos todos juntos ajudar. Quando nós ficamos em reverência, em silêncio, nos momentos da mensagem, no momento de oração, nos momentos que o coral está cantando, os demais também ficam em reverência, ficam em silêncio. Nós estamos nos ajuntando, como nós iremos ouvir, vamos juntos ajudar. Ajudar a quem? Ajudar ao nosso Santo Irmão Aldo, ajudar a Santa Avó Rosa para que eles possam nos abençoar, ou seja, dar oportunidade para que o reino dos céus manifeste o seu poder em nossa vida. Vamos juntos somar as nossas forças, amados irmãos, porque nós realmente, aliás, todo ser humano quer vencer, não é? Mas o que precisa fazer para vencer? Grandes bênçãos, grandes vitórias, digo, amados irmãos, só se consegue com grandes batalhas, grandes lutas. Não pense que muitas vezes aquela belíssima apresentação que a gente vê, que foi apenas por inspiração do reino dos céus, muitas vezes precisou ali, horas de esforço, horas de estudo, horas de ensaio daquele coral para que seja apresentado aquele hino tão belo. Aliás, se tratando desta questão que já envolve o tema de nossa mensagem, disciplina. Quantas vezes eu vi o coral ensaiando na sede o dia todo, olha só que coisa, não é mesmo? O dia todo ensaiando, muitas vezes, um hino, 2 hinos, para ser apresentado na reunião. Mas dá prazer, amados irmãos, nós precisamos fazer isso, aliás, com prazer, com amor, porque somente assim agradaremos o reino dos céus. Não devemos fazer nada por obrigação, como alguém que está fazendo algo forçado, mas tudo deve ser feito por amor. Vamos juntos ajudar. Sabe por quê? Já vou até adiantar uma parte da mensagem que nós iríamos meditar mais ao final da reunião. Deus, o nosso Pai, diz assim, olha só que palavras fortes. Esta palavra de nosso Senhor Deus. Deus vomitará os mornos. Deus vomitará os mornos, amados irmãos. Diz a palavra, porque não és nem quente nem frio. Estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Antes fosse frio ou quente. Quem são os mornos? É muito fácil entender quem são estes, não é mesmo? Mas nós não podemos ser, em momento algum, uma pessoa morna no proceder, no dizer, eu sou da Igreja Apostólica. Nos nossos atos dentro da igreja, nós precisamos ser realmente com pessoas convictas, determinadas, prontas para pagar o preço. Aliás, quantas vezes a gente ouve alguém dizer assim, mas e os grandes milagres, a Santa Avó, o Irmão Aldo? Nós aprendemos nessa igreja que nós vamos ver grandes milagres.
Ninguém quer passar por grandes lutas, não é mesmo? Mas quer ver grandes milagres. Para existir grandes milagres, amados irmãos, precisamos ter grandes lutas. Para se ter boa apresentação, é preciso ter determinação, é preciso saber o preço que precisa pagar. Para se ter uma boa mensagem na reunião, é preciso que quando nós saiamos lá de nossa casa, nós já saiamos convictos: estou indo para a casa de Deus. Lá é lugar de reverência, lá é lugar de adoração. Lá está o santo profeta irmão Alda, está a Santa Avó Rosa. Eu irei me encurvar diante deles, porque isso eles merecem. E eu sou tão pequenino diante de tudo o que eles têm me concedido. Sim, este precisa ser o nosso pensamento. Falando a respeito disso, o Conselho Deliberativo nos dá uma mensagem muito importante, amados irmãos, para o nosso dia a dia. Um tema que muitas vezes as pessoas que são obedientes talvez sentem um pouco constrangidas em ouvir falar a respeito da disciplina. Outros que talvez não querem obedecer tanto também se sentem constrangidos e não querem ouvir falar porque está em desobediência e então querem muitas vezes ou não querem ouvir falar a respeito, porque estará se culpando a si mesmo. Mas é preciso disciplina, amados irmãos, para chegar lá no auge, aonde Deus determinou, aonde Jesus prometeu que tem um lugar preparado para nós. É preciso disciplina. Pensem comigo, ele disse: o caminho é estreito e apertada é a porta. Pode alguém andar em um caminho que é estreito sem ter disciplina, sem saber como fazer? Em um caminho largo, espaçoso, se anda de qualquer maneira, balança para um lado, para o outro, vai para cá, para lá e continua no caminho, não é mesmo? Mas no caminho estreito é preciso disciplina. Por isso, nós precisamos sentir contentamento em ouvir falar a respeito disso, porque nós queremos ficar somente aqui, não é mesmo? Aliás, que prazer tão grande é estar juntos, não é? Cantarmos, louvarmos. Aliás, a semana passada, que reunião maravilhosa, que festa tão linda, que momento tão crucial, tão magnífico para nós tomarmos em nossa mão o corpo e o sangue de nosso Senhor e pela fé nos alimentarmos deste corpo e deste sangue, para que nós tenhamos as virtudes dele mesmo, Jesus. Ora, hoje nós podemos nos alimentarmos, continuarmos nos alimentando novamente de nosso Senhor, através de tudo o que Ele está aqui nos ensinando. A disciplina apostólica é um conjunto de regras de boa conduta legado por Jesus através da Santa Avó. E para termos um viver digno, irmãos, e honrado, que reflete diretamente na vida espiritual, para buscarmos a identidade com Deus e assim participarmos de sua santidade. Aliás, para alcançar a perfeição em nossa vida e a santidade em nosso viver, precisamos sermos disciplinados, ou seja, devemos proceder dignamente, de maneira constante diante de Deus e do nosso próximo. Sem disciplina não há santificação, e sem santificação não se pode haver salvação. Pois a pessoa indisciplinada se corrompe e desvirtua o seu viver, e assim procedendo só tem a perder, porque em nada poderá ser bem-sucedido, uma vez que, sem disciplina, ninguém vencerá. Em carta aos Hebreus, o apóstolo São Paulo escreve o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama. Olha que ensino precioso. Porque o Senhor corrige a quem ama, e é para a disciplina que perseverais, pois Deus vos trata como filhos. Pois que filho há quem o pai não corrige? Além disso, tínhamos os nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai dos Espíritos?
E então vivermos, pois os nossos pais nos corrigiam por pouco tempo, segundo o que de melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Deus Pai, ó irmãos, por meio da Santa Voz e do ministério do Santo Irmão Aldo, nos corrige e disciplina para a nossa salvação e santificação, e para que sejamos participantes da sua santidade. Um povo disciplinado é um povo vencedor. Por isto, aceitem a nossa disciplina como regra de bom viver, isto se quiserem ser bem-sucedidos em sua vida aqui nesta terra. Quem ama a disciplina apostólica, ama a doutrina e a sua alma, ama a sua igreja, a Santa Borrosa, e em tudo procura ser obediente aos ensinos e conselhos que nos deu o Santo Irmão Aldo. Um dos conselhos deste santo de Deus foi para que os pais amem aos seus filhos, dando-lhes perfeita educação e ensinamento que os ajudem a ser disciplinados e a terem boa conduta, para que possam desenvolver todas as qualidades de filhos de Deus. Ensinem a seus filhos a regra de um bom viver, do bom proceder, e, quando necessário, devem corrigi-los, orientá-los, para que não se tornem pessoas malcriadas e desobedientes. Ensine-os a serem humildes, pois a pessoa humilde aceita a correção, acata a orientação e não se rebela, não se orgulha, mas se torna uma pessoa sábia e de bom proceder. Há um sábio ensinamento no livro de Provérbios a respeito deste assunto, que diz: não retires da criança a disciplina e a correção, pois livrarás a sua alma da condenação. Sejam amigos de seus filhos, para o bem e para o que é justo diante de Deus. Conversem com eles, procurem ouvi-los e compreendê-los em suas diversas fases de desenvolvimento. Procurem ser exemplos para eles, dar-lhes o seu carinho, o seu afeto, o seu amor, porque assim procedendo, eles terão muito respeito e consideração para com a sua palavra e seus conselhos. Enviamos o nosso abraço fraternal, desejando-lhes toda a proteção celestial de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Senhor, da Mãe Virgem Maria, da Santa Borrosa e do Santo Irmão Aldo, e ainda mais de todos os santos e anjos de nosso Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, é tão gostoso, é tão prazeroso, podermos ouvir algo que nos mostra a vontade de Deus, o nosso Pai, não é mesmo? Nesta igreja nós temos essa convicção, que o que aqui é ensinado veio do reino dos céus. Amados irmãos, um dos primeiros pedidos de Jesus para a Santa e querida Borrosa foi este: ensine o meu povo a viver. Ensine o meu povo a viver. É o que esta igreja continua ensinando, amados irmãos. Viver em santidade, ter uma vida de prudência, ser uma pessoa boa em nosso dia a dia. Reflita consigo mesmo. Você tens dado bom exemplo lá na sua casa para os seus filhos, para a sua mãe, para o seu esposo, para a sua esposa? Você tem dado um bom exemplo para os seus vizinhos? Algum dia, algum vizinho seu, alguém lá do seu trabalho, viu em você alguma virtude que destacou de outras pessoas? Se isso já aconteceu, parabéns. Algum dia alguém foi na sua casa e, quando saiu ou em algum momento, disse: nossa, como eu gosto de vir nesta casa, aqui eu sinto uma paz. Já ouviras isso, amados irmãos? Muitas vezes nós podemos ouvir isto.
quando nós praticamos o que esta igreja nos ensina, o pedido de nosso Senhor Jesus, ensina o meu povo a viver, nós iremos ouvir isso das pessoas. Sim, nós precisamos praticar isso em nosso dia a dia. Precisamos corrigir a nossa vida momento após momento, porque existe uma luta muito grande em cada um de nosso ser. Em todo o nosso dia a dia, amados irmãos, existe uma guerra que muitas vezes as pessoas não se dão por conta. Uma guerra que somente nós podemos ver e sentir. A guerra do espírito das trevas com o espírito da luz. A guerra que existe entre corpo e alma. Muitas vezes o corpo está olhando para algo e diz: nossa, mas que magnífico, como é gostoso, como deve ser prazeroso aquilo ali. Os olhos da carne veem aquilo como algo bom para si. Mas o Espírito está dizendo: não, não vai lá não. Isso aí é algo passageiro. Com o tempo você vai ver que isso aí não perdura. Isso aí não agrada a Deus. Mas o corpo está dizendo: vai lá, ninguém está te vendo. É somente por alguns minutos. Existe neste momento uma guerra entre corpo e alma, corpo e espírito. E o espírito, amados irmãos, ele precisa prevalecer, ele precisa vencer. Porque quando o corpo vence o espírito, a pessoa está indo, como se diz o ditado, de ladeira abaixo. De ladeira abaixo. E muitas vezes, se essa pessoa não tomar conta do que está acontecendo, não se voltar ao primeiro amor, ela poderá chegar ao fundo do poço. E aí ficará difícil a situação. Pensem comigo neste momento, amados irmãos. Alguém está lá no fundo do poço. Para baixo só existe terra, para os lados existe somente terra. E existe ainda uma muralha de terra para cima. No fundo do poço existem muitas pessoas, podem crer, que muitas vezes estão lá e não estão percebendo que estão no fundo do poço. Olha que triste. Isso é o mais difícil, a situação mais complicado, amados irmãos, que uma pessoa pode chegar. Estar no fundo do poço e ainda assim não estar percebendo que ali está. Que do seu lado somente existe uma muralha de terra, no fundo também. O que se pode fazer a alguém que está no fundo do poço, amados irmãos? Existe ainda alguma saída? Sim, existe uma saída. Para quem está no fundo do poço, é preciso que ele olhe para cima. Acima de nós, amados irmãos, existe a condição para a solução de todos os problemas. E aquele que se voltar para as coisas do alto virá o refúgio e colocará essa pessoa no caminho do bem. Mas é muito melhor nós nos vigiarmos, nós nos policiarmos e não nos deixarmos chegar a essa situação. Para isso é preciso constantemente o nosso cuidado. E é com este objetivo que veio para nós essa mensagem hoje. Muitas vezes as mínimas coisas nós deixamos passar por despercebido, mas às vezes são as mínimas coisas que lá no futuro vai fazer a diferença. Às vezes é um meio tempo de nota para fazer com que uma apresentação não fique à altura de que aquele maestro queria. Muitas vezes, amados irmãos, é o fato de alguém não pegar o seu instrumento da maneira adequada para que aquele maestro
olhe para ele e diga: você não está fazendo como eu lhes ensinei. A santa e querida avó Rosa, o santo irmão Aldo nos ensina assim: povo apostólico, vigiem, se policiem no seu dia a dia. Na sua casa, sejais prudente. Outro dia eu ouvi alguém que estava trabalhando na casa de um apostólico. Em um dado momento, já depois de alguns dias trabalhando ali, ele então trabalhando na sala, ele olhou e disse: ué, mas cadê a televisão? Não tem televisão aqui nesta casa? Não, aqui não tem televisão. Não precisamos de televisão para sermos felizes. Não precisamos de televisão para termos a instrução para a vida com Deus. Não precisamos de televisão para ouvir as boas notícias que Deus, o nosso Pai, tem para nos conceder. Sim, o apostólico precisa vigiar. E às vezes, quando fala de disciplina, muitas são as pessoas que rejeitam. Outros até dizem assim, como eu mesmo já ouvi: o que tem a ver a roupa com o espírito? O que tem a ver a roupa com o espírito? É claro, nós imaginamos e nós bem sabemos que o que vai para o reino dos céus é apenas o espírito, o corpo não vai. Mas, para que este espírito chegue lá, é preciso que nesta terra nós vivamos em santificação, em prudência. E pensem comigo, como vocês mesmos já irão concluir o meu raciocínio. Alguém de vocês já viram naquelas esculturas de anjos ou de santos, um anjo que está ali vestido de bermuda, ou uma santa de minissaia ou de calça? Até as pessoas que não são desta igreja conseguem imaginar que os anjos se vestem de uma maneira prudente, não é mesmo? Se vestem de uma maneira prudente. A gente não vê ali uma santa com o cabelo repicado, com batom, com a roupa curta de minissaia, não é? Não dá para imaginar um anjo desta maneira, amados irmãos. Então é justo que nós vivamos neste mundo como vivem os anjos do reino dos céus, porque para isso nós estamos sendo preparados. Deus, o nosso Pai, nos diz assim: o que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Está lá escrito nas Sagradas Escrituras, em Provérbios. O que rejeita a disciplina menospreza a sua alma. Porém, o que atende à repreensão adquire entendimento. Nós viemos aqui justamente para adquirirmos entendimento a respeito das coisas do reino dos céus, não é mesmo? E para que nós adquiramos essas instruções, nós precisamos primarmos pela disciplina, que é o bom procedimento em todo o nosso dia a dia. Falou ainda mais nosso Senhor a respeito de disciplina, e está lá escrito em Provérbios, dizendo-nos assim. Olha só, essa palavra é muito interessante meditarmos. Porque às vezes as pessoas acham que a disciplina de nossa igreja é muito dura. Tem pessoas que até admiram a nossa igreja, como nós pregamos, os hinos, como nós cremos, mas quando fala da disciplina, aí criam um obstáculo. Acham duro demais viver o que nós vivemos. Mas aquele que entende a Deus, o nosso Pai, se acontece o que disse nosso Senhor Jesus: o meu fardo é leve. O meu fardo é leve, não é pesado. Para aqueles que conseguem compreender a Jesus, amados irmãos, este fardo se torna leve, suave, aliás, prazeroso de carregar, prazeroso de viver o que essa igreja ensina. Então disse nosso Senhor o seguinte: disciplina rigorosa, olha só, a palavra é justamente esta: disciplina rigorosa há,
para o que deixa a vereda. O que é vereda? As trevas. Para o que deixa as trevas lá, o mundo de escuridão, disciplina rigorosa há. E o que odeia a repreensão morrerá. Vejam que essa igreja prega o que está ali escrito nas Sagradas Escrituras. Pena que as pessoas no mundo, digo no modo geral, não conseguem ver esses detalhes. Mas nós devemos viver dia a dia tudo o que aqui temos aprendido, porque somente o bem nos faz o que esta igreja tem. O que aqui há, amados irmãos, é o que já existiu de mais perfeito durante toda a existência do homem nesta terra. Foi dado para todos nós. E sabe por quê? Por que não foi dado isso lá na época dos apóstolos, na época dos profetas? Porque este povo que foi agora preparado, que está sendo preparado, está sendo preparado para a última vitória do reino dos céus nesta terra a respeito da humanidade. É para que um povo seja preparado de uma maneira que sejam perfeitos ao ponto de ser arrebatados em seu próprio corpo e em espírito para o reino dos céus. É claro que o corpo não irá lá entrar, mas ser arrebatado um povo em corpo e espírito para Jesus nosso Senhor. E isto é possível, precisamos assim crer. Devemos, amados irmãos, ficarmos sempre do lado do bem, do lado da bonança, do lado da paz. Às vezes é preciso fazermos a oração do sábio. Você tem feito a oração do sábio? Talvez muitos não sabem o que é a oração do sábio. A oração do sábio é a oração do silêncio. Às vezes é melhor ficar em silêncio. Jesus mesmo, tendo todas as respostas para todas as perguntas, a solução para todos os problemas, em alguns momentos o que ele fez? Preferiu ficar em silêncio. A oração do sábio. O irmão Aldo da Santa Borrosa, em alguns momentos, preferiu ficar em silêncio, esperando para que o tempo desse ou dê a resposta. Existe, apenas para concluirmos essa mensagem, existe uma reflexão que diz o seguinte, que existia o reino dos céus e o reino das trevas, e um muro dividindo ali aqueles dois reinos. E então existia alguém que estava em cima do muro, e aqueles anjos que estavam ali, que eram os anjos do bem, sempre convidava aquele que estava em cima do muro: desce daí, venha para cá, aqui é muito bom, aqui só existe paz, existe felicidade. Não fique aí em cima não, desce para cá, venha conosco, você vai gostar de ficar aqui conosco. Mas aquela pessoa continuava em cima do muro, e ele foi percebendo algo. Ele falou: por que o outro lado das trevas não me convida para lá? E então ele perguntou para aqueles: por que vocês não me chamam para ir? Sabe o que ele ouviu? Um daqueles lá responsáveis por aquele reino disse o seguinte: o muro é meu. O muro é meu. Ou seja, quem está em cima do muro, amados irmãos, já está mais para lá do que para cá. Não podemos, por isso, nós iremos concluir, não podemos jamais ficar em cima do muro. Porque o muro não é de Jesus. Jesus não constrói muros, não constrói divisão, não constrói cercas. A palavra de nosso Senhor é o seguinte: porque não és nem frio e nem quente, estou a ponto de vomitar-te de minha boca. Jamais sejamos mornos, mas pessoas firmes, certos do que estamos ouvindo, falando, crendo e praticando. Que a Santa Rosa abençoe e guarde a cada um dos prezados irmãos. Concluindo então,
cantemos, ouçamos, louvamos a Santa Avó Rosa, o nosso Santo Irmão Aldo. Vamos nos unirmos a eles com este propósito. Vamos juntos ajudar. Apresente o coral neste momento. praticando o perdão, podemos ajudar, vivendo mais em união. Vamos ajudá-lo, abrindo nosso coração.
esta doutrina, precisamos ajudá-lo, obedecendo a disciplina. Amém. Convido a todos, amados irmãos, para ficarem em pé, para que nós possamos encerrar a nossa reunião. Amanhã teremos momentos belíssimos como estes. Todos venham com este mesmo amor, com este mesmo entusiasmo, para alegrarmos junto com o reino dos céus. Oremos neste momento, encerrando a nossa reunião. Boníssimo Deus, soberano Pai Criador, nos resta neste momento, ó Senhor Deus, bendizer mais uma vez o Teu santo nome. Te agradecer, ó Senhor Deus, por esta igreja tão bela e tão santa. Este é o maior presente que o Senhor poderia nos dar nestes dias. Senhor Deus, ó Senhor Jesus, ó Santa e querida Avó, Santo e querido irmão Aldo, nós te pedimos neste momento, conserve esta fé em nosso coração, ó Santo Primaz, este ânimo, esta força, para que nós possamos vencer todos os obstáculos que haveremos, que há de incorrer em nosso dia a dia. Ó Santa e querida Avó, que a Senhora seja o nosso consolo e o nosso refúgio nos momentos de tribulação. E a Senhora, ó Mãe Virgem Maria Santíssima, seja o nosso alento, seja a nossa paz, seja a nossa Mãe a nos conduzir no bom caminho, a nos aconselhar, a nos guardar. Santa Mãe Virgem Maria, orando neste momento, eu suplico a Senhora, para estes que têm os seus nomes aqui no altar, essas pessoas que tanto te amam, ó Santa Mãe, e que creem em ti de todo o coração como Mãe de nosso Salvador, como Rainha do Reino dos Céus, eu te peço, livra-os do mal, conceda o que se faz necessário para uma vida feliz, uma vida bem-aventurada aqui nesta terra.
Santa, santa e querida avó, conceda o alento, o refúgio, ó Santa Avó, para essas pessoas que necessitam talvez de saúde, de paz, de emprego, da tua bênção, enfim, no seu lar, na sua casa, ou para os seus familiares, ou para os seus amigos. Que a Senhora seja o alento, o consolo e o refúgio para todos esses que neste momento com muita fé clamam a Ti, ó Santa Avó. Ó bondoso Deus, neste momento, encerrando esta reunião, eu entrego todo este teu povo aos teus santos cuidados. Envie o teu anjo da guarda, ó Senhor Deus, para proteger e guardar, abençoar todos esses, e que a fé prevaleça em nossos corações. Certos da tua bonança, da tua paz, do teu perdão, receba todo o nosso louvor e a nossa gratidão sincera. Amém. A paz do Senhor para todos, tenham todos um bom descanso.